O convidado é daquelas pessoas que já teve um pé no banco comercial e hoje tem os dois pés no digital, onde troca por miúdos vários temas bancários. O Pedro Pedrosa especializou-se em gestão e passou 10 anos a trabalhar numa agência de um banco comercial. Foi esse percurso que lhe deu a experiência e o conhecimento que hoje usa para ajudar outras pessoas a encontrarem melhores condições no crédito de habitação. Em 2017, ainda antes da profissão ser regulada pelo Banco de Portugal, tornou-se intermediário de crédito e assumiu o nome, que já lhe era familiar, o Senhor do Banco. Hoje tem uma página de Instagram com quase 100 mil seguidores, onde troca por miúdos muitos dos termos bancários que tanta confusão nos fazem no dia a dia. Pedro, bem-vindo e obrigado por estares aqui. E agora? Vamos descomplicar a conversa? Vamos, bora lá. Olha, o que é isto e como é que é isto de ser um tradutor oficial entre o dialeto complicado dos bancos e nós, o comum mortal? Olha, eu acho que isto começou ainda na minha altura do banco, não é? Em que eu às vezes estava a tentar explicar, aliás, nem era eu, havia colegas a explicarem coisas aos clientes e que, não parecia que não facilitava. Ou seja, em vez de trocarem tal história por miúdos e tentar facilitar as coisas, eu estava às vezes ao lado a ouvi-los falar e eu só pensava, mas se ele está a dizer assim, a pessoa não percebe, porque é que não tenta desta forma? E eu sempre tentei muito ter esse cuidado. Eu nunca uso com o cliente termos muito técnicos, que eu se calhar se tiver a falar com um colega, uso. Porque para mim não faz sentido. Porque quando eu estou do outro lado, quando às vezes as pessoas começam com certas coisas, eu digo assim: olha, ó Catarina, faz-te conta que eu não faço ideia do que é que estás a falar. Também, porque as Exato. pessoas às vezes gostam quase dali de darem a entender, não, eu domino isto, e dizem aquelas coisas todas muito técnicas, mas depois ninguém percebe. Portanto, se eu também não gosto disso, quando estou a fazer aos outros, e depois fui aprendendo a estar do outro lado e a ser mais cuidadoso. Quando eu me tornei intermediário de crédito, não foi, nem sequer foi a planear, a ter o Instagram na altura, nada por aí fora. Foi apenas a tentar ajudar as pessoas a conseguir melhores condições de crédito à habitação. Quando eu passei para o digital, e o digital eu tive alguma resistência, em entrar, não propriamente por eu achar que não valia a pena, mas porque eu sabia que o Instagram, quando nós entramos nele, isto torna-se um casamento quase. Nós temos que andar constantemente a alimentar, temos que Verdade. responder aos comentários, temos que responder às mensagens, e eu andei a evitar isso. Quando eu finalmente dei o passo, que foi na altura da pandemia, hum, e eu não sabia exatamente que conteúdo havia de fazer, e na altura em que eu comecei, ninguém fazia o conteúdo como eu fazia, como eu faço hoje. Hoje em dia já há uma catrafada de gente, mas na altura ninguém fazia exatamente como eu fiz. E eu não sabia exatamente o que fazer. E também não queria estar a copiar os outros. Então o conteúdo foi surgindo através das perguntas das pessoas. Portanto, as pessoas iam fazendo perguntas no dia a dia, eu tentava responder e pensei, se eu estou a trocar miúdos para a Catarina, por exemplo, para miúdos para a Catarina, posso trocar isto para miúdos para uma quantidade de gente. Então pronto, eu na altura também tinha feito pós-graduação no marketing digital, enfim, fui aprendendo algumas coisas e comecei a fazer conteúdo. hum, Enfim, não perfeito. Eu estava a ouvir há bocado o teu outro podcast, em que uma editora de vídeo falava disso, Uhum. de feito é melhor que perfeito, não é? E então eu comecei a fazer muito à tentativa e aquilo acabou por correr muito bem. E eu percebi que havia muita gente com muitas dúvidas que para mim eram completamente básicas, hum, e de facto, para o comum mortal, é uma complicação, não é? Pronto, e uma coisa levou a outra e fomos alimentando e vai sempre surgindo novidades novas. Eu às vezes estava a falar com clientes como estou a falar contigo e a pessoa fazia uma pergunta e eu estava aqui com o papelinho e fazia uma nota para depois mais tarde pegar naquilo e vir fazer um conteúdo. Portanto, acho que foi uma coisa que aconteceu de forma muito natural e que felizmente foi muito bem recebida, não é? E hoje em dia nós temos imensas páginas de imensas áreas diferentes que acabam por fazer conteúdo exatamente como eu, até que é Uhum. responder Exato. às dúvidas que as pessoas têm sobre determinado tema. Pá, e acho que é incrível. O Futuristop tem muita coisa má, mas também tem outras coisas incríveis e possibilitar às pessoas que tenham acesso a tanta informação. E eu já tive N de pessoas a mandarem mensagens no Instagram que não foram meus clientes, mas a agradecerem porque tomaram determinada decisão ou que tiveram um determinado cuidado por causa de um vídeo ou por causa de um post que eu fiz. E acho que isso dá-nos uma vontade acrescida para continuar a fazer mais e a fazer melhor, e, enfim. E é gratificante, não é? Acho que se quem está deste lado, e faz conteúdo para tentar ajudar de alguma forma, quando recebe estes feedbacks, não há nada melhor e é aquilo que nos motiva a continuar. Isto Claro que dá-me sim. trabalho, Ah, dá muito sim, trabalho. muito mesmo.
Não seria mais fácil todos adotarem isto? É que eu acho que às vezes eu gosto muito de trabalhar nestas áreas mais técnicas e complexas em que os especialistas têm tendência a falar sempre de uma forma mais técnica, porque eu gosto mesmo de descodificar isto. Portanto, tenho clientes na área de intermediação de crédito, contabilistas, e isso é a mesma área, são áreas que eu gosto. Mas parece que há mesmo uma dificuldade em transformar esta comunicação para simplificar para as pessoas que não percebem. Eu percebo que seja básico para vocês, mas sinto que não há muito esforço. Vai havendo cada vez mais, não é? Nós conseguimos perceber no digital que está a crescer, mas não há muito esforço para simplificar a comunicação para os clientes. Ou sentes que isso já tem vindo a mudar? Eu acho que isso tem a ver com a pessoa, não é? E na intermediação de crédito, como em qualquer outra área, há melhores profissionais, há piores profissionais, há profissionais que comunicam melhor e há profissionais que comunicam pior. Mesmo dentro da minha equipa, quando eu estou a dar formação, e nesta semana estou a dar formação a gente nova, eu tento incentivá-los precisamente a facilitarem certas coisas. Ou Uhum. seja, eu às vezes hoje vou para lá a passar, estou a ouvir uma chamada deles e hoje se dizer qualquer coisa e eu depois eu vou lá e digo, olha, se calhar não digas dessa forma, tenta-se dizer disto, assim desta forma, porque parece mais simples. Porque eu passo e eu entendo perfeitamente o que ela está a dizer. E eu nem sequer Exato. estou a ouvir o que é que a pessoa que está do outro lado percebeu ou não percebeu. Mas se eu sinto que há ali uma forma de dizer exatamente a mesma coisa, de uma forma um bocadinho mais simples, eu vou interrompendo e vou interrompendo, não interrompo a chamada, mas depois quando falo com a pessoa depois, digo: "Olha, este assunto que me falaste desta forma, tenta dizer desta". E eu tenho essa preocupação de ir tentando fazer isso assim. Eu acho que é uma preocupação que não é, transversal a toda a gente. Mas isso tem a ver um bocadinho com a pessoa, não tem a ver com a área. Todas as áreas vai haver pessoas que têm Exato, muito esse cuidado e há outras que não têm. Se eu exato. for pedir ajuda a uma empresa de marketing, há uns que estão lá só a dedicar termos técnicos para ver, para eles vão achar que eu percebo muito. E há outros que têm o cuidado de me traduzir aquelas coisas e explicar, olha, porque é Exato. que nós devemos investir em SEO, porque isto depois tem um resultado assim assim. E para mim é mais fácil. Eu, como cliente, gosto de ser atendido dessa forma. Sabes, aqueles livros que existem, que é tudo para totós, não é? Que é não sei o que é para Sim, totós, cozinha para totós. E eu gosto de ver as coisas assim. Quando é uma coisa que eu não conheço, eu gosto que me expliquem como se eu fosse muito totó. Que é porque eu gosto de entender as coisas também. exato, Então, pronto, eu tenho esse cuidado. E pá, eu não sei, imagino que não é uma coisa que seja transversal, mas felizmente cada vez mais em várias áreas. Nós sim, vemos no digital isso partir mais alguma coisa, desde cozinha, educação infantil, sexualidade, tudo e mais alguma coisa, hum, que nós vamos vendo que cada vez mais vai aparecendo gente disposta a dedicar o seu tempo, isto está há muito tempo, leva muito nosso tempo, a tentar facilitar esse caminho. E se isso levar a que mais gente queira fazer também, melhor, não exato. é? É Porque mesmo, sim, influenciar pela positiva. Mas eu acho que sim, sabe, deixar aqui a mensagem que é mesmo importante descodificar e descomplicar a comunicação, porque de facto do outro lado não é assim tão básico. e provavelmente, deixa-me só interromper, desculpa, provavelmente há muita gente que nos está a ouvir que até tem um conhecimento profundo de determinada matéria e que até o podia partilhar de uma forma simples e simplesmente não o faz porque nem sequer nunca pensou que alguém esteja disposto a ouvir. Sim. E às vezes é Quando só começar a tentar e as pessoas começam a dizer: "Ah, de facto nunca tinha pensado isto desta forma", e depois falam com a amiga e falam com o colega e não sei o quê, e aquilo começa a ganhar uma dimensão. Pessoas que me disseram: "Pá, nunca me passou pela cabeça, por causa disto as pessoas pudessem ter interesse". E é assim que começam grandes ideias. quando tu começaste o teu Instagram, tu começaste no Instagram, certo? A tua Sim. página. Quando tu Não, não, mais começaste ou vamos não. Eu comecei por ter Facebook, ok, mas eu não fazia conteúdo para o Facebook, ok, ok? ok. Quando eu comecei em 2017, o Instagram não estava tão Espera. dinamizado como está hoje, e na altura eu criei logo Facebook, naquela de: ok, marketing tem que ter Facebook", mas eu não produzia conteúdo. O que eu fazia era partilhar conteúdo sobre os temas, ou seja, Ok. havia, por exemplo, se uma notícia no, sei lá, Eco, Sim. que dizia que a Euribor subiu, e eu partilhava a notícia e fazia um comentário. Depois já não sei o quê, as taxas estão não sei o quê, os spreads melhoraram. Eu via coisas relacionadas com o tema de crédito à habitação, subida de casas e não sei o quê. E eu partilhava notícias, e eu não produzia conteúdo. Eu comecei a produzir conteúdo no pós-pandemia. A pandemia entra em março de 2020, salvo erro, não é? É, sim. Acho que foi março de 2020, e eu tive pela primeira vez 2 meses sem ter um novo cliente, que nunca me tinha acontecido. Pronto, na altura eu disse assim: "Pá, tenho que fazer alguma coisa à minha vida". Eu já tinha feito a pós-graduação em marketing digital, portanto eu sabia que o Instagram estava cada vez a crescer mais,
já há muito tempo dizia a mim mesmo: "Tens que fazer, tens que fazer, tens que fazer", mas estava sempre naquela de porque a verdade é que estava acomodado. Eu conseguia ter clientes, normalmente naquela altura já só tinha clientes por recomendação, portanto conseguia fazer o meu negócio, continuava a crescer de uma forma sustentada, não sentia essa necessidade. Quando aquilo veio aquele abanão, não é, tive ali 2 meses sem ter um novo cliente, eu disse: "Opa, espera aí, queres que mexer?". Então comecei a fazer o Instagram. Antes disso fiz 2 cursos digitais. Lembro-me que fiz os 2 cursos, era tipo 25 horas um curso, era daqueles cursos que se vê na net, era Aham. 25 horas um curso e 40 horas o outro. E eu fiz aquilo no fim de semana da Páscoa. Tive, a sexta, sábado e domingo a fazer os ditos 2 cursos Uhum. sobre marketing digital, sobre Instagram, sobre como vender no Instagram e não sei o quê. Em 3 dias eu fiz 40 e tal horas de vídeo de curso e na segunda-feira, pumba, criei a página, comecei a fazer as coisas. O primeiro conteúdo foi assim mais, pronto, foi assim mais ao calhas, mas depois comecei a perceber que o que estava a dar mais retorno eram dúvidas reais. Coisas tão básicas como: preciso de fiadores ou não preciso de fiadores? Para mim é uma coisa que é perfeitamente fácil de explicar e para um monte de gente, há imensa gente que acha que é preciso fiadores para sempre, para tudo. Na realidade, a maior parte dos processos que nós fazemos são sem fiadores. Então eu comecei a dizer: "Ok, não é preciso fiadores para tudo", expliquei o porquê. Depois vinham, perguntar, sei lá, o que é a taxa de esforço, eu explicava, como é que se tira uma caderneta predial, enfim, comecei a aproveitar as coisas do dia a dia, fui partilhando e vi que houve uma adesão incrível, ao conteúdo que fazia, comecei a crescer muito rápido, muito mais rápido do que esperava. Depois, na mesma altura, começaram a surgir outras páginas, também ligadas à literacia financeira. Depois Uhum. começaram-nos a ajudar muito uns aos outros, fazíamos lives entre nós, partilhavam as coisas uns dos outros e foi giro. Criámos ali uma espécie de uma comunidade, fomos crescendo juntos, porque de facto havia muita gente a estar muito interessada nestes temas que não eram tão falados até então. Sim, é verdade, sim. E há sempre muitas dúvidas, ainda hoje há muitas dúvidas, não é? Quando alguém quer dar esse passo, sei lá, de comprar casa, assim, surgem sempre imensas dúvidas. Sim, então, ainda bem, se não houvesse dúvidas nenhumas, não precisava de nós. Sim, é verdade. E assim tens sempre conteúdo para responder. Certo. Há pouco falaste um bocadinho sobre que tiveste alguma resistência em começar a criar conteúdo, mas a mim parece-me que estavas super bem planeada, que fizeste aí 2 cursos, intensivos e começaste a produzir conteúdo. Em que medida é que há pouco estavas a falar dessa resistência? Foi, uma questão de tempo, uma questão de não sei como é que isto vai ser recebido pelas minhas pessoas ou pelas outras pessoas. Não, eu estava, provavelmente como muita gente está, confortável, ok? Eu tinha, eu como te disse, no ano anterior à pandemia, eu só trabalhava recomendações. Eu não gastava 1 euro em marketing para ter clientes. Os clientes apareciam, eram amigos do Manel, colegas da Maria, e vinham aparecendo. E eu estava muito confortável financeiramente, porque estava a conseguir ganhar muito mais do que eu ganhava quando estava no banco, não é? Eu vim embora porque precisamente não estava satisfeito com o que eu tinha lá, e estava a conseguir ganhar muito mais do que ganhava lá e a fazer muito menos. Então, aquilo era uma boa vida, por assim dizer, não é? Portanto, eu não sentia necessidade de ter muitos mais clientes, porque como estava, eu estava confortável, já tinha atingido aquilo que era o meu objetivo, que era conseguir uma situação financeira muito mais confortável do que aquela que eu tinha quando trabalhava por conta de outrem no banco. Ao mesmo tempo, trabalhava pouco. Eu lembro-me naquela altura de estar sentado no sofá, a ver séries, computador ligado, aqui ao lado, com tudo feito, e alguém telefonava, dizia: "Estou, Catarina, eu mando já o e-mail, está bem?" Eu, pausa, mandava o e-mail e depois, pumba, punha-me a ver a série e estava muito, muito confortável. Portanto, isso essa resistência é porque eu sabia de antemão o trabalho que ia dar. Porque, no marketing, no conteúdo principalmente, ou tu fazes com consistência, vais insistindo, vais acompanhando, vais dando feedback à tua comunidade, ou aos seguidores, ou respondendo às mensagens. Se não fizeres nada disso, isso pode começar bem numa dada altura e depois a dada altura vai à vida. Portanto, eu já sabia disso tanto não estava muito agradado com a ideia de ter que ter esse trabalho todo, quando na realidade estava bem. Hum. Não é? Foi aquele abanão das redes sociais do perdão, Do Covid. do Covid, é que me fez entrar nas redes sociais.
mais ativamente, porque o Facebook, eu digo que tinha Facebook antes, mas não fazia conteúdo nenhum, porque aquilo na realidade não tinha expressão praticamente nenhuma. Quem lá Sim. quem me seguia eram os meus amigos e família, não é? Que é aquelas primeiras coisas que nós dizemos a toda a gente: "Olha, segue a minha página e tal", e o pessoal vai lá tudo seguir. Portanto, não tinha propriamente seguidores interessados naquilo que eu estava a partilhar, porque também não fazia nada de interessante. Aquilo que depois fez mudar um bocadinho a minha ideia, comecei a fazer conteúdo, as coisas começaram a bombar e eu até vi-me na necessidade de crescer, que era uma coisa que eu também não queria. Eu quando criei negócios nunca foi com a intenção de ter uma empresa com 20 pessoas como tenho hoje. Ok. A minha intenção sempre foi trabalhar sozinho. Hum, se tu perguntares, eu não sei se tens equipa, se não tens, mas se tu perguntares a qualquer empresário, todos eles vão dizer que o mais difícil dos negócios é as pessoas, é gerir as Sim, pessoas, é muito sem complicado. dúvida. Ah, e então, eu na realidade eu não queria ter essa responsabilidade. Já tinha tido equipas antes e não era bem aquilo que eu queria. Só que depois cheguei a um ponto em que o Instagram correu tão bem que das duas uma, ou eu dizia que não a clientes, o que também é parte, quer dizer, as pessoas estão a pedir para serem minhas clientes, eu vou dizer que não dá, que não tenho tempo, ou então inevitavelmente tinha que ter ajuda. Aí depois contratei uma pessoa, que não que era para ser só uma, mas 3 meses depois contratei outra, 4 meses depois contratei outra, e as coisas foram crescendo, e hoje em dia somos 20 pessoas na equipa, e não me arrependo de nada, atenção, não me arrependo de nada de todo, mas não era o plano inicial. Foram coisas que foram acontecendo com o tempo. Nunca foi o teu objetivo sequer. Estavas bem, sozinha, não é? Estava acomodado, o termo é acomodado, porque muitas vezes é aquilo que eu vejo em pessoas que até têm empregos com ordenados acima da média, onde até estão confortáveis e depois assim: "Pá, não é bem isto que eu queria", tu: "Mas porque é que não fazes outra coisa diferente?". Também não estou mal, sabes, também não estou mal. E é o que as pessoas têm tendência a fazer. E pronto, pá, não eu não sei explicar isto de outra forma. Eu estava acomodado, à situação financeira que eu tinha, ao muito tempo livre que eu tinha, ia almoçar com os meus amigos quando eu queria, hã, ia buscar a minha filha mais cedo à escola, tinha uma vida muito confortável. Depois, quando as coisas começaram a correr bem, deixei de ter. Ok, sim, correu bem financeiramente, melhorou, obviamente, mas o meu tempo acabou, não é? Nós temos que procurar esse equilíbrio, que é estarmos bem financeiramente e conseguir ter o nosso tempo. Se nós estivermos muito bem, muito dinheiro, mas depois trabalharmos 15 horas por dia, Ah, sim. Não eh, é sustentável. já tive fases de passar assim ao início, quando estava a querer crescer, quando depois decidi que queria crescer mais rápido, mas não é uma coisa que dê para ser sustentável no tempo, não faz bem a ninguém. Trabalhaste, 10 anos em, bancos, não Num é? banco, sim. O que é que mudou na tua visão sobre o dinheiro, as instituições financeiras, depois de mudares de lado? Ou seja, estiveste num banco e agora estás até numa situação em que estás mais próximo das pessoas. O que é que tu sentes que mudou da tua visão destas instituições? É assim, na minha forma de ver o dinheiro, eu diria que não mudou muito, porque eu sempre desde muito novo que que tive uma ligação próxima com o dinheiro. Eu desde pequenino que eu tinha um milharzinho, eu nunca recebi mesada, nem semanada, nem nada por aí fora, Uhum. mas nos anos, no Natal era normal a família dar-me dinheiro. Ou às vezes um vizinho dava-me uma moedinha, uma coisa assim do género. E eu sempre tive um milhar e gostava muito de dava-me 1 euro, ou que não era 1 euro na altura, mas era 100 escudos ou assim, e eu chegava lá, em vez de pôr só no milheiro, cada vez que me dava uma moeda, eu espalhava o milheiro todo para contar aquilo tudo. E só para poder receber mais 100 escudos. E depois, a dada altura, um bocadinho mais velho, percebi que queria perceber como é que estava a crescer. Então comecei a ter papelinhos onde eu punha lá o valor que eu tinha contado, punha a data. Quando me desse dinheiro outra vez, eu ia contar outra vez, punha o valor novo, punha a data. Depois, no final do ano, eu perceber que em um ano tinha crescido 10 euros. E aquilo para mim era uma loucura, não é? Portanto, eu tive uma relação sempre muito próxima com o dinheiro, depois comecei a trabalhar muito, muito cedo. eh, eu comprei a minha primeiras bicicletas, tenho dinheiro para a carta, essas coisas todas, e desde muito cedo que eu me habituei a lidar com dinheiro facilmente. Mas isso foi eu pessoalmente. Acho que mudou um bocadinho a minha perspectiva relativamente ao dinheiro e aos outros. Porque quando tu vais para um banco e tu tens acesso às contas bancárias das pessoas, aos ordenados das pessoas, para começar, eu tive uma noção de uma realidade que eu desconhecia por completo, que é o que muita gente desconhece também que acontece, é que há muito dinheiro por aí. Muito dinheiro por aí. Há muita gente com muito dinheiro. E na altura, para mim, eu, quando comecei a trabalhar, se o ordenado mínimo, e se alguém me falasse em receber 200 euros a mais, eu ficava maluco. 200 euros a mais, na altura,
o primeiro ordenado que eu tive foi 375 euros, que era o ordenado mínimo na altura. Se me dissessem que ofereciam 650, eu ficava doido, era uma fortuna. E depois, quando fui para o banco, comecei a perceber que havia pessoas a receber 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Isso também me motivou a dizer assim: pá, se calhar eu não posso estar tão feliz assim porque ganho mais de 200 euros. E comecei a querer correr um bocadinho mais atrás. Mas depois vi também o outro lado, que é as pessoas completamente endividadas e com vidas completamente destruídas por causa de dinheiro, por não saberem gerir bem o dinheiro. E ao contrário do que aquilo que muita gente diz, isto não tem nada a ver com ganhas pouco ou ganhas muito. Claro que é mais fácil teres uma vida estável quando ganhas muito, não estou a dizer o contrário, mas eu vi muita gente que ganhava ordenados mínimos e tinham as vidas estabelecidas, não vidas organizadas em função dos ordenados que tinham. E vi muita gente a ganhar 3 e 4 mil euros por mês, isto há 15 anos atrás, e que estavam completamente endividados, e a contar tostões e não tinham dinheiro para comer, mas depois, se for preciso, tinham um cartão pequeno à porta, tinham roupas de marca, e foi uma realidade que eu não esperava encontrar e que de facto me fez mudar um bocadinho a visão sobre o mundo no dinheiro. Portanto, eu acho que não mudou muito a minha maneira de estar, a minha relação com o dinheiro, fez-me, abriu-me os olhos para aquilo que é a realidade no mundo, com respeito ao dinheiro de uma forma geral. Eh, Estava-se a falar de desde pequenino, teres uma relação, até próxima e um bocadinho inata de ti, não é? Dessa coisa de teres o teu milheiro e de teres esse entusiasmo. Hum, mas em Portugal, no geral, eu sinto que há aqui uma resistência na forma como lidamos com o dinheiro. Achas que é por desconhecimento ou é cultural? O que é que se passa com os portugueses e o dinheiro que têm aqui uma relação tão quase tabu? eu acho que existe uma enorme falta de literacia financeira. Estamos fartos de falar disso, há estudos que dizem que Exato. estamos na cauda da Europa. Portanto, há sem dúvida aqui uma lacuna a preencher no que diz respeito à literacia financeira, e depois, se calhar, tem muito a ver com a cultura também, não é? Porque isto vai passando de gerações em gerações, mas mesmo os meus pais, aquilo que me ensinaram foi a poupar, mas também a arranjar um trabalhinho seguro, não importa se ganhas muito ou ganhas pouco, é ganhar um trabalho seguro, é o mais importante, e depois a poupar, e sem fazer mais nada com dinheiro. E depois as gerações vão mudando. Hoje em dia eu sinto que esta geração mais recente, mais nova, está muito mais familiarizada e muito, muito mais suscetível a poder investir, por exemplo, e ter outro tipo de investimentos e não só pensar na poupança. Por outro lado, também é provavelmente aquela que mais gasta, não é? E nós vemos esta história do financiamento a 100%, que vem agora para os jovens, veio ajudar muita gente que não tinha capacidade para comprar casa antes. Mas muitas dessas pessoas que não tinham comprado casa antes não tinham capacidade porque não queriam, ponto final, porque estouravam o dinheiro noutras coisas. Ok. Ok. Aqui diz-se muito em Portugal: "Pois, mas com os ordenados que há, é impossível, é impossível". Não é nada impossível. Aliás, eu ainda há bocadinho estava a dar um exemplo que eu tive aqui. No ano passado, um casal, um rapaz e uma rapariga de 24 e 25 anos, na altura estávamos a falar da história do financiamento a 100% e eles estavam indignados com a hipótese de terem o financiamento a 100% os outros, porque eles tinham dinheiro. Um tinha 24, o outro tinha 25. E eles tinham juntado 30 e tal mil euros para comprar a casa e estavam indignados porque diziam: Eu conheço imensa gente, amigos meus, que ganham o mesmo que nós ganhamos e já viajaram para todo lado e têm grandes carrões e vão para os copos e vão jantar fora a toda a hora. E nós não fizemos nada disso, tivemos super controlados para conseguir juntar o dinheiro para dar a entrada. E agora vemos os outros que não fizeram qualquer tipo de esforço a terem acesso ao financiamento a 100%, e nós tivemos que abdicar imensas coisas para conseguir chegar a isto. Claro que eles a darem um valor de entrada vão pedir menos financiamento e vai ser benéfico para eles, mas eu consigo perceber o ponto de vista, ou seja, eles fizeram uma série de sacrifícios que outros não tiveram dispostos a fazer e agora de repente estão-lhes a dar tudo de uma beijada. Porque não é verdade de todo, isto dito por alguém que está há 18 anos a ver extratos bancários e a ver recibos de ordenado, não é verdade de todo que não seja impossível comprar casa em Portugal. Não é. É possível Ok. poupar, é possível juntar dinheiro para a entrada, e eu vi pessoas com um pouco mais que o ordenado mínimo, 900 euros e 800 euros, a juntar dinheiro para a entrada. É difícil, tudo está difícil, as rendas estão mais caras do que eram antigamente, é verdade. Há pessoas que ficam até mais tarde em casa dos pais, é verdade também. Essas pessoas que ficam em casa até mais tarde dos pais, fazem o que é o dinheiro que juntam, porque supostamente em casa dos pais não gasta grande coisa, não é? Mas Exato. há toda uma geração que quer viver,
Os miúdos novos agora querem é viver, querem aproveitar. Não há nada de errado sobre isso, mas depois há consequência, não é? Não, Sim. portanto, Sim, nós é verdade. temos que fazer escolhas. Temos que Sim, é fazer tudo uma escolhas. questão de prioridades, não é? Claro, eu senti isso também, porque este exemplo que estavam-nos a dar dos miúdos, eu quando comprei casa não sei se aos 23 ou 24 anos, mas também foi muito novo, mas comprei uma casa modesta, num prédio antigo, e que amigos meus compraram 1 ou 2 anos depois casas novas, em prédios novos, Uhum. andavam com carros de topo de gama, eu andava com um carrinho velhinho, e depois às vezes eu dizia, pá, ó Catarina, bora hoje um copo. E pá, não tenho dinheiro. Eu dizia: "Pá, eu a mim nunca me falta dinheiro para ir beber um copo. Se alguém me convidasse para ir jantar fora, eu tinha dinheiro para ir jantar fora". Às vezes não ia, porque eu tinha um orçamento definido por mim para os copos, e para os jantares e não sei o quê. E não ia por causa disso, mas não era porque eu não tinha dinheiro. Eu tive dinheiro desde que comecei a trabalhar, sempre tive poupanças na minha vida. E eu via muita gente a exceder-se, e depois quando era preciso para coisas mais básicas não existia. Eu vi muita gente com carros, com BMWs e depois janta sopa porque não tem dinheiro para comprar um bife, não é? E o facto de estar presente nessa realidade e ver como é que as coisas viviam também, f sei lá, incentivou-me mais ainda a ser mais cuidadoso com o dinheiro e hoje em dia é algo que eu tento passar às minhas filhas quando falo com elas sobre estes temas, porque eu sei que é muito fácil desviarem-se de um caminho e a coisa tombar e correr mal, no que diz respeito a dinheiro. Até porque há pouco até tocaste nesse tema, que é as redes sociais, o digital tem coisas muito boas, mas também tem coisas muito más, que eu acho que depois também vai bater aí, que até é algo que já falei aqui neste podcast, que é sobre nós olharmos para outras pessoas, vermos as suas vidas fantásticas e querermos o mesmo, e de repente até estamos a tentar imitar. Eu, por exemplo, não foi há muito tempo que eu tive numa formação que me disseram que era preferível, eu para ter clientes de mais alto valor, que me pagassem mais, eu até deveria trocar de carro para um bom carro, porque o status fazia diferença. E depois eu sinto que nós estamos a caminhar um bocado ao contrário, estamos a ver aquelas pessoas no alto, mas nem sequer estamos a perceber o que é que fizeram para chegar lá ou em que situações é que estão. O digital também traz muito isto, não é? Que nós temos aqui, olhamos para as pessoas, mas nem sequer percebemos as suas realidades. Sim, e imensa dessa informação toda que tu vês é mentira. Há Sim, gente que anda de Ferrari e alugou um Ferrari e endividou-se, se for preciso, para fazer um vídeo e tirar umas fotografias com o Ferrari. exato. Portanto, essas coisas todas existem. E normalmente essas pessoas que mais demonstram ter muito, muitas das vezes não são aquelas que têm nada. Não é? Só depois acabam por enganar as pessoas, porque depois há imensa burla relacionada com isto. Não é? Há montes de histórias aí, processo até em Sim. tribunal por causa disso. Não é? As pessoas vão com a ideia de, afinal é muito fácil de ganhar dinheiro, porque isso só acontece por uma razão, não tem literacia financeira. Porque se as pessoas tivessem literacia financeira, veem aquilo e dizem assim: "Pá, calma, não se ganha dinheiro assim do dia para a noite, de um dia para o outro, a menos que sejam Euromilhões, não é?" Sim. Não é? Porque senão tu não ganhas dinheiro do dia para a noite, não ficas assim, tem que haver alguma coisa por trás, tem que haver alguma Hum. coisa sustentável, não é? Porque quando tu vais ver os empresários que são melhores sucedidos no ramo que for, e começas a puxar por eles, eles vão dizer: "Pois pá, isto ao início foi muito difícil, olha, tive quase por falir, depois contratei pessoas, enganaram depois não sei o quê", e antes de chegar à parte de agora tenho um avião jato privado, houve toda um caminho a percorrer para conseguir lá chegar. Portanto, quando nós vemos alguém a vender a ideia de que é tudo muito fácil, eu acho que é sempre para desconfiar, sempre. E é a falta de conhecimento sobre estas matérias é que leva as pessoas a acreditarem e a serem burladas, como são tantas vezes, não é? Enfim, qual é o caminho para evitar que se faça? Eu diria que é fazer um investimento para que exista mais literacia financeira desde a base das escolas, desde logo, Hum. não é? Mas a literacia financeira, porque agora fala-se, mas já se fala em cidadania. Está bem, eu não, a literacia financeira não é dizer, olha, deves ter um milhão para poupar, não é isso, é falar sobre muito mais, é falar sobre créditos, como é que um crédito deve ser ou não utilizado. O crédito é uma ferramenta fantástica para crescer, quando é bem utilizado. Quando é mal utilizado, estraga a tua vida porque tem dívidas, mais do que devias. Quem diz isso, IRS, ninguém sabe falar de impostos, ninguém percebe nada de impostos. As pessoas que tornam-se empresárias não sabem nada de negócio, não sabem nada de contabilidade.
É inacreditável a quantidade de empresários com quem eu estou a falar e tu vens ter comigo e pedes-me crédito e disse: "Ó Catarina, boa, então e a tua empresa, como é que está? Quanto é que faturou ano passado?" Isso é com o contabilista. Como assim? É contabilista, tu não sabes quanto é que faturaste, mas teve lucro ou prejuízo? Não, não, tem estado a correr bem, certo, então, mas e o lucro foi quê? 500 € ou 10.000? Ah, isso é contabilista, ó Pedro. Epá, aquilo faz uma confusão tremenda. Como é que alguém gera um negócio se não sabe quanto é que está a faturar e a ter custos, se tem lucro, se tem prejuízos? Para mim faz uma enorme confusão, mas é a realidade da maior parte dos empresários com quem eu falo. A maior parte dos empresários que passam pelas minhas mãos não sabem nada disto. Percebem do seu negócio, é Uhum. um padeiro que faz muito bem pão, faz o melhor pão do mundo, mas depois metes a gerir uma panificadora ou uma padaria e eles sabem nada, antes de faturar ou não, mas qual é o preço, o custo da matéria-prima? Ah, isso não sei. O que eu sei é que eu vendo e dá-me lucro. Tenho dinheiro para comer e para ter grandes carros, mas não sabem mais nada. Isto é a realidade da maior parte do empresário português. E era preciso que houvesse um investimento nas escolas de tudo o que diz respeito à literacia, poupanças, sim, mas investimentos também, ações. Não há nada de errado nas ações. As pessoas dizem todas, mas isso só se perde dinheiro nas ações. Para alguém perder é porque alguém ganhou. Não há outra forma de fazer isto. Portanto, as ações não são problema, os ETFs não são problema, rates não são problemas, até as criptomoedas não são um problema. Desde que sejam estudadas, desde que as pessoas estejam devidamente informadas sobre isso, que façam investimentos de forma calculada, que tenham conhecimento sobre aquilo que estão a fazer. Não estou à espera que nas escolas se deem formações intensas sobre isto, mas tem que haver um mínimo para te abrir o apetite para tu saberes mais. Né, porque Certo. senão há miúdos que começam a trabalhar e a primeira coisa que querem é pedir cartões de crédito e depois há financeiros que dão cartões de crédito de 5 e 10.000 € a uma pessoa que ganha um ordenado mínimo e aquilo começas a gastar de crédito fácil, as taxas de juros Pois. são 15%, depois aquilo ainda por cima é fantástico, dá-te a possibilidade de só pagares 3, portanto pagas 15 de juros, mas depois mensalmente só pagas 3%. Às tantas, quando estás a ver o teu plafond era de 5.000 € e quando dás conta deves 7.000 e nem percebes porquê. E aquilo são juros a entrarem uns atrás dos outros. Depois as pessoas o que é que fazem? Pedem outro cartão de crédito para pagar aquele, para aquele não ficar em atraso, não fiquem em cumprimento, depois ficam isto é uma bola de neve, né, e tudo começa porque se calhar não houve um momento que ou é dado nas escolas ou devia ser passado em casa, não é? Eu terei esse cuidado de ensinar as minhas filhas sobre isso, mas há muita gente que não tem sequer formação para isso, né? Os pais Sim. não têm formação para isso. E não é agora aos 60 anos ou 70 anos que vão começar a estudar esse tipo de temas. Portanto, se calhar devia haver alguma responsabilização da parte do governo e tentar passar essas matérias dentro das escolas mesmo. Não digo logo no quinto ano, mas se calhar faseado, e ali, se calhar, a parte do 12º ano, teria que ser alguma coisa dentro da escolaridade obrigatória. A Sim. universidade não é obrigatória, portanto, há uma coisa dentro da escolaridade obrigatória em que se passasse este tipo de temas, mais que não fosse para deixar ali um bichinho para algumas alertas, para falar de burlas, do que é normal ser estas burlas, não é? A quantidade de gente que cai nestas coisas é incrível. Isto só existe porque imensa gente cai e eles ganham dinheiro com Exato. isto, senão não faziam, não é? Exato, sim, sim, sim. Sentes que estamos a caminhar para isso? Ou seja, eu não estou a ver nenhuma mudança, por exemplo, a nível do governo. Sei que agora vai haver uma coisa que é a literacia, mas nem sequer se sabe bem exatamente o que é. Parece-me que isto não é uma grande preocupação, mas estamos a falar do futuro das pessoas até de um país, né? Se as pessoas não têm noção, e aquilo que tu disseste há bocado, que sim, são gerações, até na minha geração já são gerações que gastam, não é? Que não têm essa literacia, então gastam para mostrar, para ter, tem que se ter o último telefone, tem que ser o carro, o computador, o que seja. Mas eu não estou a ver que mudanças para breve, ou sou eu que não estou Uhum. perto do tema? Também não estou a ver que aconteça. Essa história de ir haver literacia nas escolas, de ir haver literacia, acho que é enquadrada na disciplina de cidadania. Ok, E eu não vou criticar sem saber qual é que é o modelo, qual é que é o programa, sim, mas antevejo que o programa vai ser ridiculamente básico, percebes? Hum, eu acho que isso é mais naquela de pronto, querem literacia, toma lá, já temos literacia financeira nas escolas. Mas a literacia financeira é quase uma disciplina sozinha, né? sim, Porque se nós tivermos que falar de todos os temas que estão relacionados com dinheiro, desde o que eu falei de poupanças, ações, ETFs, rates, criptomoedas, gestão de empresas,
abertura de negócios, financiamentos, alavancagens, não sei o quê. Tudo isto tudo dava um ano, dava uma Hum. disciplina para um ano inteiro, Sim. não é? Portanto, o que eles querem fazer, estou curioso para ver se é que vai ser disponível, se está disponibilizado o programa, mas estaria curioso para ver o que é que seria o programa, porque me parece que provavelmente vai ser uma coisa muito, muito básica. Lá está. Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada, mas Claro. temo que não vá mudar grande coisa. Depois, nós temos cada vez mais páginas a aparecerem, ahm, como tínhamos falado, a explicarem estes conteúdos, mas mais recentemente, não sei se tens conhecimento disso ou não, tem sido mandada abaixo uma quantidade de páginas sobre estes temas. O Instagram está a bloquear uma quantidade de páginas relacionadas com estes temas. Sim, sim, Ah, mas eu ainda não percebi porquê. Há alguma razão, ou é eu não consigo dar uma certeza do motivo. uhum, Já li ou vi, já não sei onde é que foi, a dizer que pode estar relacionado com uma situação da CMVM, que disse que vai estar mais atento aos chamados finfluencers, que ok. são influências ligados a finanças. Não sei se está relacionado com isso ou não. Não sei até que ponto é que a CMTL, ai, sei, ai, eu não falta muito tempo. Bem, é o Bom, regulador, não me lembro agora sim, do nome, já disse isto tantas vezes e agora não me lembro. Não sei até que ponto é que o regulador tem alguma influência junto da Meta para dizer: "Olha, esta página para ir à vida ou não". Não sei se está relacionado com isso. O que é facto é que tem sido estranho, que têm sido umas atrás das outras. E são páginas, até pessoas que eu conheço, que têm um conteúdo de facto que é informativo. Não sei se está relacionado com o facto de eles venderem produtos digitais ou não, ou estão satisfeitos com a ideia de o fazer, ok, mas tudo o que eles fazem é de facto informativo. Portanto, o que é proibido fazer é tu estás a dar aconselhamento financeiro, não é? Mas eu também já estive aqui a falar de investimentos, ações e não sei o quê, e tu não me ouves a dizer que devias comprar ações disto, não é? sim, Isso não se faz. Eu, no limite, até posso dizer: "Eu comprei ações disto", ok? Porque eu achei disto ou aquilo ou outro. Isso não é uma recomendação financeira. Depois comprares, é porque queres comprar. E são páginas que eu acho que até estavam a ser bem trabalhadas e que eram uma mais-valia e de repente foram todas abaixo. Não sabemos sequer bem porquê. Porque se foi de facto pelo regulador, o regulador podia ter falado com as pessoas e ter dito: olha, não queremos isto assim, tem que passar a ser assado. sim, Pronto, e eles ou mudavam, ou então não, então faziam alguma coisa. Agora não houve qualquer tipo de explicação, há uma série de páginas aí abaixo. Eu espero que a minha não vá. Eu também não falo propriamente de investimentos, estou mais relacionado com crédito, portanto não sei até que ponto é que pode ser o mesmo tema. De qualquer forma, acho que não ajuda, até porque estas páginas deram a prova, como é a minha, de que há muita gente interessada, não é? Quando nós temos a minha página, tem hoje quase 100 mil seguidores, são quase 100 mil pessoas que estão interessadas nestes conteúdos, não é? Não seguem só sim. porque sim. Portanto, esse é um sinal claro que há cada vez mais gente interessada. E que, pá, e para estar interessada, faz sentido estarmos a limitar o acesso a esta informação. Sim. Estas deveriam de ser as verdadeiras influências que nós todos deveríamos de seguir, não é? Mas um problema que eu acho que pode estar relacionado é que depois no meio disto tudo há uma catafada de burlas, não é? Pois, E sim, com depois eu produtos acho que digitais e assim, não e é? depois é tudo feito, é tudo metido no mesmo saco. Não sei até que ponto é que tu não. Esse exemplo das páginas que estávamos a falar, onde vês gente a andar de Ferraris, de aviões a jato e de barcos e não sei o quê, e parece que são todos milionários, e que depois afinal o que vais a ver, eles estão ou estão-te a vender o jogo, jogos online, ou Sim. então criptomoeda espetacular que vai aumentar 100 vezes em 3 dias, e depois toda a gente investe, aquilo de facto sobe, o gajo vende a parte dele e depois os outros ficam todos agarrados. Portanto, esse tipo de situações que ainda acontece muito, infelizmente, eu não sei se está relacionado ou não, mas estar não deveria estar. Devia haver uma análise um bocadinho mais profunda para não ser toda a gente colocada No no mesmo mesmo saco, saco, sim. porque efetivamente eu acho que fazem falta estas páginas e Sim. muita gente, eu tenho conhecido muita gente em eventos e por aí fora, que há 3 4 anos atrás não tinha nada a ver com este mundo e de repente interessou-se imenso e há pessoas que passaram a ser investidoras por causa disso, seja investidor imobiliário, seja investidor de ações, seja teres aberto o teu próprio negócio, porque viste ali uma série de pessoas que também conseguiram, que disseste: "Pá, se Uhum. calhar também consigo". São coisas que eu acho que incentivam, Sim, até a economia, não é? Porque criar negócios, investimento é o que faz o dinheiro rolar e ajuda no crescimento do país. Hum, Limitar isso não, enfim, não acho que seja benéfico para ninguém. sim, é verdade. Sim, eu nem sequer consigo perceber qual será a razão para essas páginas irem abaixo. No entanto, também é interessante
e é uma mensagem que é não dependermos só daquilo que é as redes sociais, não é? Ter canais próprios, ter uma lista de contactos, não é? Portanto, este digital é uma porta de entrada incrível para chegarmos a muitas pessoas, mas depois também temos que as nutrir de outra forma, não é? Certo, sem dúvida alguma. Olha, eu sei que tens assim um momento, e agora, para partilhar co comigo, qual é que foi assim um grande momento que te faça questionar, que faça ou querer desistir ou não, ou que tenha obrigado aqui a fazer algum tipo de mudança no teu rumo? Então, houve de facto um momento na minha vida, provavelmente foi determinante para eu estar hoje onde estou, que foi em 2011, de janeiro de 2011, ah, numa altura em que eu trabalhava no banco e eu, enfim, sempre fui ambicioso, sempre quis progredir na carreira, sempre dei o litro, onde trabalhei, fosse no banco ou noutras empresas onde eu tentei, onde eu trabalhei, e houve ali um momento em que eu estava no banco, estava a dar o litro para tentar ser reconhecido, e naquele momento a gestora de particulares eh, do balcão entra a licença de maternidade e o gestor de negócios entra de baixa porque foi operado, uma baixa prolongada. E eu, na altura, cheguei-me à frente e fiquei a acompanhar as duas carteiras, fora o trabalho que eu fazia, saía de lá às 9 da noite, às 10 da noite, se fosse o caso disso, e dei conta daquilo tudo, sempre na expectativa de ser reconhecido. Uhum. Sendo que, naquela altura, acabei por ser proposto para ficar a substituir a gestora, para ser promovido a gestor, e ficar a substituir a gestora na sua ausência, e o normal era depois, se as coisas corressem bem, acabaria por manter-me na função, ou mudava de agência, ou alguma coisa assim do género, mas era comum isto acontecer, e depois aproveitavam-se as pessoas. E eu fui proposto para ser promovido. E começo a receber telefonemas, e-mails, mensagens de colegas a darem-me os parabéns por ter sido promovido. E eu disse: ninguém me falou nada sobre isso." Não, pá, mas já sabes como é que isto é, nós já sabemos, ali nos corredores e tal, já se sabe, foste promovido e tal. Eu disse: Pois, eu já cá ando há muito tempo, sabes que enquanto não aparecer ali no sistema a minha nova função, eu não vou acreditar nisso." Bem dito, bem feito. Então, se no dia seguinte a isto tudo acontecer, vêm ter comigo e vêm dizer que de facto eu tinha sido proposto para ser promovido, a minha proposta foi à administração do banco. A minha proposta foi aprovada pelo administrador do banco para eu ser promovido e o diretor comercial interrompeu e disse: "Não, ele não vai ser promovido." Porquê? Pergunto a vocês. E Porque na banca cada função tem um nível mínimo. Imagina, tu entras para o nível 4, agora até acho que é o 5. Depois, se fores promovido a gestor, que era o que eu ia ser, era nível 7. Se fores subgerente, o mínimo é 9, aliás, acho que é 8. Subchefe, depois o subgerente é que é 9. Subgerente é 11. Enfim, há uma série de níveis. E os níveis estão associados a um determinado vencimento. Eu, quando estava naquela função, estava no nível 5. Que se eu fosse promovido a gestor, eu só estava para o nível 7, que eram 150 € sensivelmente a mais. Então, o dito diretor comercial, quando viu que eu ia ser promovido e era nível 5, interrompeu aquilo e disse: Não, não o vamos promover a ele, vamos procurar outro gajo qualquer que já esteja no nível 7, que assim nós promovemos a pessoa, muda de função, mas não temos aumento de custos." E eu fiquei possuído, não é? Ou seja, tudo aquilo que eu tinha feito até então valeu zero. Hum, a pessoa em questão não teve minimamente preocupada com o meu mérito ou deixar de ter. Não promoveram outra pessoa por mérito, promoveram outra pessoa porque já estava no nível 7 e assim não havia aumento de custos. E isto atrasou 3 anos a minha promoção. Eu depois disso demorei 3 anos para ser promovido. Na altura fiquei possuído, não deixei de fazer o meu trabalho, mas meti na cabeça naquela altura que eu não ia ficar o resto da vida no banco. Até então eu tinha a ideia de que ia fazer a minha carreira no banco, estava no segundo estável, o tal trabalho estável que os uhum. pais desejam, os pais mais antigos, como é o caso dos pais de outra geração, desejariam que nós tivéssemos. E naquele momento eu disse a mim mesmo: não, isto não vai durar, eu não sei ainda quando é que isso vai acontecer, mas eu vou sair do banco com toda a certeza. E nesse dia comecei à procura de formações, porque eu estava muito tempo fora da escola, e as coisas mudaram por aí fora, então fui fazer uma pós-graduação em gestão, depois fiz o mestrado, voltei a fazer mais tarde uma pós-graduação em finanças e comecei a estudar, a estudar, a estudar, a estudar, sempre com aquela meta de um dia eu vou sair do banco. Mas nunca o fiz com a ideia de vir criar um negócio. A ideia era: eu quero ir para um sítio onde seja mais conhecido e onde ganhe mais. O que aconteceu depois foi
Eu fui promovido 3 anos depois, mas muita coisa tinha mudado. Eu fui promovido numa altura em que houve uma bloqueio, entre aspas, não é esse o termo, mas tipo, estava congeladas as promoções, Uhum. portanto, aumentos de ordenados não acompanharam as promoções, e então acabei por me vir embora. E eu digo muitas vezes que se eu calha ter sido promovido naquele dia, eu tinha inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, sido promovido a gerente, e o gerente já tinha um ordenado que me faria pensar 2 vezes antes de sair. Então, quando eu saí porque estava insatisfeito, se eu calha estar como gerente, eu Uhum. conheço-me o suficiente para saber que provavelmente eu não tinha saído do banco naquela altura. Porque estava confortável, que era um ordenado, ok, já acima da média, o gerente tem carro, pronto, e provavelmente eu como gerente eu não tinha saído. Portanto, aquilo que na altura foi uma coisa que me deixou louco de raiva, e que tive não sei quanto tempo a falar do assunto, e é justo e tudo muito mais, hoje digo assim, olha, obrigado àquele senhor que no auge da sua incompetência achou que por causa de 150 € por mês era melhor promover alguém que não merecia e não uma pessoa que merecia, só para não ter um aumento de 150 €. Porque a verdade foi, pelo facto dele não ter feito aquilo naquela altura, é que provavelmente eu saí do banco na altura em que saí e hoje estou na situação que estou, felizmente é muito mais confortável do que era na altura. Portanto, é uma daquelas situações em que nós podemos levar a coisa para o lado torto, ou podemos Sim. levar a coisa para o lado certo. E eu tive colegas, eu lembro-me de uma colega minha que eu achava que era uma grande máquina, e ela, na altura, era reconhecida como tal, e foi a uma entrevista para ser promovida, também para gestora, foi quando começaram a aparecer a história dos gestores. E ela também era nível 5. Na altura foram abertas candidaturas, quem se queria candidatar, ela candidatou-se, e ela chega à entrevista e, curiosamente, o mesmo diretor comercial que me disse a mim, mas ela, noutra altura, começou por dizer assim: Olha, Maria, antes de começar, tem que haver uma coisa que tem que ficar aqui clara. Nós vamos dar prioridade a quem já tiver nível 7. Ah, quer dizer, ela pensou logo assim: "Mas então para que é que eu vim aqui?" Né? Exato. Ela era nível 5. E no caso dela especificamente, ela saiu dali derrotada, saiu de lá desmotivada e simplesmente decidiu que ia se borrifar para aquilo, e a vida dela ia ser família, pronto, já não quer, sempre foi uma pessoa que era focada na carreira e disse: "Não, olha, quer lá saber, então, olha, às 4h30 vou-me embora, vou buscar o meu filho à escola, vou para casa, trato da minha vida", e simplesmente desistiu de fazer carreira e nunca a fez depois disso. E hoje em dia mantém a mesma função que tinha naquela altura, pura e simplesmente porque desistiu de tentar. Pronto. E eu na altura, em vez de sentir derrotado, senti-me frustrado, sem dúvida alguma, mas continuei a fazer as minhas coisas, a lutar, mudei a minha ideia na altura e foi o que me possibilitou estar hoje onde estou. Portanto, olha, se quem nos está a ouvir tiver situações parecidas, o que eu posso dizer é que não desistam, provavelmente, se continuarem a lutar, há de chegar a uma altura em que vai valer a pena. Exatamente. É uma excelente mensagem, uma excelente reviravolta, que trouxe a Muito. males que vêm por bem, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Pedro, muito obrigada por ter estado aqui à conversa comigo. Acho que foi uma excelente conversa. Acho que tocámos aqui em pontos e temas que devem ser abordados de forma crua e verdadeira, com verdade, não é? Que eu acho que é aquilo que é a premissa deste podcast. Isto não é uma vida fácil, não é? Há bocado estávamos a falar ainda antes de começar a gravar, não é uma vida fácil, mas Não. tem estado a ser reconhecida, não é? Pelas pessoas à tua volta. Sim, Muitos sem dúvida. parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. E obrigado pelo convite também, tive muito gosto. Foi muito giro.